Olá, bem-vindos ao podcast de Farmapódio. Este é um espaço de partilha de experiências entre colegas farmacêuticos das mais variadas áreas e onde quer que se encontrem geograficamente. A minha convidada de hoje é a Joana Nogueira, farmacêutica comunitária desde 2014 e neste momento a trabalhar na Suíça. A Joana estudou na Faculdade de Farmácia do Porto e após concluir o curso começou a trabalhar em farmácia comunitária e em 2019 decidiu então sair do país e escolheu a Suíça para vir trabalhar. Vamos saber tudo sobre a sua mudança e como está a ser viver e trabalhar na Suíça, um país com a segunda maior comunidade de imigrantes portugueses, segundo dados de 2021, e acredito que agora não deve ser muito diferente. Há mais de 210 mil portugueses a viver na Suíça. E uma notícia também do mesmo ano refere que a Suíça foi em 2020 o principal destino da imigração portuguesa. Joana, obrigada por teres aceitado o convite. Olá, boa tarde. Olha, eu tinha mesmo muita curiosidade em falar contigo para perceber como é que é ser farmacêutica na Suíça, como é que a profissão está regulamentada e organizada, sobretudo também porque a Suíça é um país fora da União Europeia e imagino que seja um bocadinho mais difícil validar os nossos diplomas lá em comparação com outros países da UE. Mas começando pelo princípio, eu pergunto sempre isto, que é, o que é que te levou a tirar o curso de Ciências Farmacêuticas? Muito bem, então, basicamente não tinha uma ideia, penso que é como a muita gente, nunca tive uma ideia muito clara exatamente da profissão que gostaria, mas sim da área. Eu sempre gostei da área de ciências em que pudessem englobar pessoas, contacto humano e, portanto, andei ali perdida entre enfermagem, ciências farmacêuticas e pronto. E então, no primeiro ano que concorri, foi isso que coloquei no meu boletim de escolhas. Como não tive logo a nota que era possível para ciências farmacêuticas, acabei por ir para a enfermagem. Eu queria mais ciências farmacêuticas do que a enfermagem, mas bora tentar. Tem aquilo que eu imagino que posso gostar, não é? Ciências, área da saúde, contacto com pessoas, anatomia, portanto, áreas que me interessavam. E tentei, mas aí consegui perceber que era um contacto demasiado próximo. Pois. Eu queria um contacto próximo com as pessoas, mas não tão íntimo, tão próximo. Então logo percebi que também não era essa área e que realmente aquela ideia que tinha ficado na minha cabeça de ciências farmacêuticas devia estar mais certa. E pronto, e depois desisti de enfermagem, voltei a tentar ciências farmacêuticas e no ano a seguir consegui na universidade onde queria, que foi efetivamente na do Porto. Os nossos cursos, eu isso posso dizer que é diferente em relação à Suíça, os nossos cursos em Portugal são muito teóricos, ou seja, nós estamos 5 anos, no caso de ciências farmacêuticas, a estudar, constantemente em contacto com livros, professores e os nossos colegas, mas não em contacto com a profissão em si. Pois, a não ser que façamos estágios de verão, não é? Que também... Exato, eu até fiz. Pois. Mas nunca consegue ser, porque são estágios de 15 dias, claro que permite ter uma ideia mais clara do que tu já tinhas antes, mas ainda bastante longe daquilo que te vai esperar no mundo profissional. E isso eu acho que é uma lacuna e que aqui é diferente. Aqui, seja curso profissional ou mesmo curso universitário, há uma componente prática associada que permite à pessoa, quando chega ao mercado de trabalho, saber exatamente o que vai fazer. E, portanto, a pessoa, quando termina, tem a certeza se vai gostar ou não. E pronto, mas apesar disso, agradaram muito mais as disciplinas, o conteúdo, e pronto, imaginei que fosse gostar mais dessa área. Uhum. Mas durante o curso também chegaste a fazer Erasmus, não foi? Foi já no final do curso. Foi na parte que foi possível ter um contacto com o mundo profissional. Foi um estágio curricular. Foi curricular, não foi bem Erasmus então? Foi Erasmus, continuo a chamar Erasmus, mas foi estágio curricular, porque no último semestre do nosso curso, no 5º ano, fazemos 10 meses de estágio. E então eu pensei, ok, vou aproveitar neste momento de fazer
Erasmus e ir para uma outra área que não a comunitária, porque eu já tinha feito estágio de verão em farmácia comunitária, portanto eu já tinha uma ideia do que se fazia e queria experimentar outra área. E ao mesmo tempo queria fazer Erasmus, portanto juntei as duas coisas. E fui para a Espanha, para Valência, fui para um hospital. A indústria nunca me chamou assim muito, mas talvez se experimentasse até fosse a gostar, porque eu sou muito só em vendo, só em experimentando é que temos realmente a certeza se gostamos. E fui para um hospital, tive de fazer estágio de 3 meses e gostei. Gostei do estágio, mas não tinha o tal contacto com o público que eu gostava. Pois. Em hospitalar, relacionas-te com os teus colegas, com o computador, com os doentes, mas à distância, não lhes vês as caras, não tens uma relação próxima. E apesar de haver até muitos elementos que são semelhantes ao que se faz em farmácia comunitária, faltava essa parte. Portanto, apesar de ter gostado, também não era bem isso. Uhum. Depois, entretanto, quando voltei a Portugal, fiz os restantes 3 meses, como é obrigatório, em farmácia comunitária e já me identifiquei mais com aquilo que viria a fazer no futuro. Portanto, foi assim, de uma maneira tentando, vamos ver, que fui encontrando a minha área. Nunca soube que queria fazer exatamente isto. Pois. Mas então depois quer dizer, aí ficaste logo com a certeza que gostavas do contacto com o público e, portanto, a farmácia comunitária era aquilo que fazia mais sentido para ti. Como é que arranjaste o teu primeiro emprego? Então, o meu primeiro emprego, ao mesmo tempo que eu estava a terminar o meu curso, comecei a namorar com uma pessoa de uma zona de Portugal, da Guarda, que me fez tentar arranjar o primeiro emprego nessa zona, para estar perto dele. Portanto, eu sou do Norte e fui para essa zona para estar perto dele. E então, eu tive que me submeter aos fantásticos estágios profissionais, porque era a única forma de eu poder ter uma vaga naquela zona. E pronto, o meu primeiro emprego foi dessa forma, na Figueira da Foz, em farmácia. Na Figueira da Foz, mas Figueira da Foz também não é na Guarda. Era o mais próximo que eu encontrei. Não é na Guarda, mas ainda é mais próximo. Figueira da Foz é Coimbra, não é Guarda. É mais próximo do que a minha cidade. Ok. Não é ao pé, mas pronto, mas realmente, geograficamente, o possível. Pois, porque Guarda é interior, Figueira da Foz é litoral. Pois, exatamente, eu sei. Mas depois, entretanto, ele também tinha casa em Coimbra, portanto, Coimbra e Figueira da Foz já são bastante próximos. Sim. E pronto, foi realmente o que mais fez sentido. Uhum. E aquilo que eu consegui arranjar, porque na altura ainda havia alguma oferta devido aos estágios profissionais, não é? Pois. Foi por isso que foram lançados, porque se não fosse dessa forma, a oferta era pouca. E farmácia comunitária é sem dúvida o mercado que absorve mais farmacêuticos. E mesmo assim estava complicado. E pronto, e foi assim. E ficaste quanto tempo nessa farmácia? Fiquei 1 ano. Portanto, o estágio profissional, e depois quando o estágio acabou, mudaste? Sim, depois quando não estava satisfeita, e então resolvi terminar ao final do ano e voltar para a minha cidade. Mas eu, quando saí da universidade em 2013, que eu terminei, eu pensei logo em sair do país e vir para a Suíça. Eu sempre pensei nisso, mas nunca tive coragem. Então, fui tentando as minhas possibilidades em Portugal para perceber se me viria a surpreender-me, a esquecer esta ideia. E ao longo dos 6 anos que lá estive, eu nunca esqueci a ideia. E então, pronto, depois terminou, voltei para a minha cidade, para o norte, e passado 2 meses arranjei emprego também numa farmácia comunitária próxima de mim. E tive lá 5 anos nessa farmácia. E em cada ano eu nunca tinha esquecido esta ideia. Portanto, eu só não vim em 2013 por claramente falta de
maturidade ainda e de coragem. Quiseste dar mais uma oportunidade, não é? Estas coisas mudavam um bocadinho. Mas está dos meus, mas realmente quando temos uma ideia muito fixa é difícil. Mas essa tua ideia já vinha do facto de tu te perceberes que as condições, enfim, salariais e de progressão da carreira não te atraíam, ou havia mais alguma razão que te fazia querer ir para a Suíça? Não, era mesmo isso. Aliás, acho que desde que eu entrei para a faculdade, que foi em 2007, que sempre me preocupei com as saídas profissionais e com o facto de poder vir a realizar efetivamente aquilo para o qual tinha estudado, não é? Porque as notícias ainda são de hoje em dia, em que muita gente tira um curso e depois não consegue concretizar-se profissionalmente na área para a qual estudou. E eu pensava muito nisso. E isso preocupava muito, excessivamente, diria, porque acho que não conhecia ninguém tão preocupada como eu. Não. Então, eu pensar que poderia estar realmente a investir num curso extremamente interessante, mas a investir o meu tempo numa coisa que talvez não me pudesse vir a dar frutos, era extremamente angustiante. Claro. E então, pronto, pensei nisso, fiz as minhas pesquisas e percebi que realmente aqui a Suíça era um país que me agradava. Atenção que eu já conhecia a Suíça, pois. Já estive cá quando eu era pequenina. Portanto, daí a familiaridade com a Suíça. Ok. Portanto, os teus pais foram imigrantes na Suíça? Exatamente. Pois. Durante muitos anos, quando eu era pequenina, vinha para cá passar férias e foram mesmo muitos anos, foram cerca de 14. Eu conhecia já bastante bem a Suíça, o funcionamento, a cultura e, portanto, eu gostava de mudar para um país em que as condições de trabalho realmente fossem aquilo que eu esperava, mas ao mesmo tempo que me desse aquele conforto de já conhecer minimamente o país. Exatamente. Por isso também não havia outros países em cima da mesa, não é? Tu, ao sair, era para a Suíça. Era sair, ter a coragem, mas ao mesmo tempo ter os pés muito bem assentes na terra. Portanto, uma coragem, mas com uma segurança. Pois. E como é que foi encontrar trabalho na Suíça, então, Joana? Por onde é que tu começaste? Quando decidiste? Entretanto, nesses 6 anos que eu fiquei a trabalhar em Portugal, houve colegas minhas que vieram logo para a Suíça. Elas queriam, tal como eu, só que elas vieram logo. E eu ia mantendo contacto com elas, pedia-lhes constantemente feedback das condições aqui, e cada vez que ia falando com elas ia encontrando um fosso cada vez maior entre aquilo que elas me diziam e a minha realidade. E aquilo que elas me diziam era cada vez mais aquilo que eu queria ouvir, aquilo que eu imaginava como satisfatório numa vida profissional, à medida que aquilo que eu tinha não era de todo aquilo que eu alguma vez imaginei. E, portanto, associada à ideia de eu sempre querer vir e de elas me estarem constantemente a motivar, a dizer-me pontos positivos sobre a profissão aqui, fez com que realmente eu ganhasse essa coragem para vir. E o passo foi dado. Quando eu falei com o responsável de recursos humanos da rede em que elas estão, e ele disse-me efetivamente que precisavam de farmacêuticos aqui e que eu poderia enviar o currículo. Portanto, foi por intermédio das minhas colegas que estavam aqui. Mas daquilo que é a tua experiência, daquilo que tu achas, para alguém que nos esteja agora a ouvir e que também tenha esse interesse de ir para a Suíça, o que é que tu aconselhas? Onde é que as pessoas devem procurar? No LinkedIn ou algum site de farmácias suíças onde procurar? Ao contrário do que eu acho que acontece atualmente em Portugal, que agora estou um pouquinho afastada dessa realidade no nosso país, em que eu acho que é difícil encontrar trabalho, aqui é o contrário, é difícil encontrar farmacêuticos. Pois. Isto para dizer o quê? Que existem várias ofertas de emprego nos principais sites de pesquisa, como o Indeed, o JobUp, Jobs.ch, há vários sites.
de emprego e facilmente aí podemos encontrar a procura de farmacêuticos. Claro, basta pôr no Google. Regiões... Basta pôr no Google, então. Exatamente, é um bocadinho por aí. Claro que ter uma boa conta no LinkedIn ajuda sempre, conseguimos criar contactos através do LinkedIn. Também funciona muito bem conhecer alguém como eu, que já estou na rede, ou como as minhas colegas que fizeram esse trabalho comigo. Funciona também muito bem porque as nossas redes são muito dinâmicas e estão constantemente a recrutar. Portanto, eu diria que esses dois caminhos, o conhecer alguém e fazer a pesquisa nos sites, são as melhores formas realmente de chegar cá. Uhum. O resto da mudança, imagino que tenha sido relativamente fácil para ti, uma vez que tu já, como disseste, já conhecias a Suíça relativamente bem, já sabias para o que ias, não houve propriamente, se calhar, um grande choque cultural, não é? Já sabias com o que podias contar, portanto, simplesmente foste, não é que arranjaste casa, foi a coisa que tiveste que tratar. É assim, eu conheci a Suíça durante muitos anos, mas sempre no mesmo lugar. Portanto, o lugar para onde eu vim, sendo na mesma Suíça, eu nunca sequer tinha ouvido falar dele. Ah, é? Uma cidade mais pequena, então? Uma cidade pequenina, okay. Mais rural, de muita agricultura. Se calhar, imaginemos, não sei, talvez o nosso Alentejo. Portanto, eu nem nunca tinha ouvido falar. Eu conhecia as cidades maiores, Lausanne, Genebra, por aí. Mas, entretanto, eu queria vir para uma zona mais calma, ao mesmo tempo com bons acessos a nível de transportes. Procurava realmente uma boa qualidade de vida nos dois sentidos. Calma, mas ao mesmo tempo bons acessos a tudo. E a cidade onde eu estou consigo reunir esses fatores todos. A mudança, bom, apesar de eu estar muito segura do que queria, não é muito fácil porque arranjar casa é um pesadelo. Pois, é como aqui na Holanda, é mais difícil arranjar casa do que trabalho. É, exatamente, mas foi literalmente assim. O trabalho foi realmente enviar o currículo, fazer 2, 3 entrevistas e ok, estava tudo no sítio, tudo assinado, tudo à minha espera. Arranjar a casa realmente foi complicado porque não é como em Portugal, que nós vemos um anúncio, ligamos e ok, podemos ir. Aqui, para a maior parte das casas, é preciso passar por agências e essas agências pedem-nos um dossiê quase como se fosse o nosso dossiê para concorrer a um emprego. E nesse dossiê nós temos que ter um contrato de trabalho a tempo indeterminado, ajuda muito, os valores que vais ganhar, claramente, e depois há questionários que se preenchem para tentarem perceber que tipo de pessoa és, nomeadamente se tens animais, se tocas instrumentos, para não fazeres barulho para os vizinhos, qual a tua religião. Portanto, eles vão mesmo muito... É sério? A religião também pedem? Também. Mas isso é uma informação sensível. É. Pois. E na comuna, que é a nossa junta de freguesia, também pedem. Mas aí tem a ver com o pagamento de impostos. E pronto. Como tens que ter um dossiê realmente muito completo, são várias pessoas depois a concorrer, por exemplo, para aquela casa, e eles vão selecionar qual é o melhor candidato. Eu passei por algumas agências, porque eu fiz alguns contactos a partir de Portugal, mas isso ainda torna as coisas mais difíceis, porque eles querem que a pessoa já esteja cá, que era para poderem marcar, por exemplo, uma visita à casa amanhã, e tu tens que estar logo disponível, porque se não estiveres disponível, vem outra pessoa que está disponível e essa pessoa fica com a casa. Portanto, tu tentas à distância fazer esses contactos, mas o ideal é estares cá. No meu caso, acabou por ser uma sorte à portuguesa, porque as agências que eu visitei, não me agradou muito as casas, e depois um dia estava mesmo a passar de carro na estrada, vi uma placa e pensei, olha, eu não perco nada, vou ligar, e ok, e foi à portuguesa, tal e qual. Eu liguei, fiz a entrevista muito, muito informal, sem papelada nenhuma, com o senhorio. Ele deve ter gostado
de mim e pronto. E aceitou-me, e passado cerca de uma semana, porque eles estavam a terminar alguns trabalhos na casa, eu já estava onde estou hoje. Que bom, que bom. Foi uma exceção, porque normalmente tens mesmo que cá estar e é muito complicado. Para quem nos esteja a ouvir e se estiverem sozinhos, o mais fácil é ficar no que se chama colocação, que é tentar ir para uma casa onde já haja outras pessoas, e essas pessoas alugam só um quarto. Pois. É porque eu estou numa cidade de estudantes, o equivalente ao nosso Porto, e portanto há muitas casas com vários quartos, vários estudantes, e depois eles alugam só uma parte da casa a uma pessoa e acaba por ser muito mais fácil, porque não é preciso aquela papelada toda que eles precisam, que eles costumam pedir. Claro. Olha, e o francês? Tu já falavas ou tiveste que melhorar aí o teu francês para conseguir chegar ao nível exigido, não é, na farmácia comunitária? É sim. Eu quando fiz a entrevista com os meus recrutadores percebi que eles estavam a precisar de mim com muita urgência. Portanto, eles aceitavam-me mesmo com o meu francês básico. Aliás, eu já tinha um nível de francês, eu tinha o nível B2, mas pronto, eu considerava básico. Eles achavam que estava bem, mas eu considerava básico. E pronto. E depois, ao início, quando comecei, realmente apercebi-me que tinha algumas lacunas, e foi com o facto de falar do dia-a-dia, de ver séries em francês, ler alguns livros em francês, notícias, televisão, que eu consegui desenvolver muito mais. Mas como ainda não estava satisfeita, resolvi inscrever-me num curso online, numa academia que há espetacular, podem reter o nome, que é o Français avec Pierre. É uma academia que realmente dá curso online para pessoas que estão em todo o mundo e é extremamente completo. Tem cursos só de vocabulário, só de gramática, só de expressão oral. Portanto, vão um bocado encontrar a necessidade específica da pessoa e praticam valores corretos. E então acho que é ótimo para, de forma assim um bocadinho informal, todos os dias, à noite ou 2 vezes por semana, o que a pessoa conseguir ir treinando um bocadinho o francês e desenvolver-se. Portanto, foi dessa maneira que consegui evoluir no francês. E depois, claro, com o dia-a-dia do trabalho da farmácia, não é? Também. É o fundamental. É realmente falar. É muito mais importante do que estar constantemente a estudar sozinho em casa, a tirar cursos. E isso foi uma coisa que me impus logo quando cheguei. Havia portuguesas na farmácia onde trabalho, não fosse a nossa comunidade portuguesa tão grande, pois. E a zona onde eu estou ainda é das zonas onde há mais portugueses ainda. Portanto, havia portuguesas, mas eu desde o início disse-lhes que nunca queria falar português, porque realmente estava numa fase de aprendizagem e a tendência é muita para tentares descansar e falar da tua língua, mas não é dessa forma que iria aprender. E, portanto, devido a esse esforço, acabei por evoluir. Uhum. Olha, e depois a validação da carteira profissional ou reconhecimento do diploma, como é que foi? Foi complicado? É mais fácil do que aquilo que as pessoas pensam. Boa. Boas notícias. As pessoas vão estar por não fazer parte da comunidade europeia, que é um país mais complicado a esse nível, mas não. Existem 4 profissões ligadas à saúde, nomeadamente médicos dentistas, quiropráticos, acho que se diz assim, e farmacêuticos. E estas 4 profissões, mediante o envio de alguns documentos que nós já temos, não temos que fazer nenhum curso suplementar para isso, mediante o envio desses documentos, um dos quais é a prova em como temos um determinado nível de francês, isso sim, claro, é preciso fazer o curso da língua do cantão para onde vamos, enviamos para a entidade que regulamenta as profissões da saúde e depois eles avaliam esse tal dossiê e emitem a correspondência, o certificado suíço da nossa profissão. Na Suíça também existe uma espécie de ordem dos farmacêuticos, Suíça também. E pagas também cotas?
Existe a Ordem dos Farmacêuticos aqui, é Pharma Suisse, pagam-se cotas também anuais, como nós, os valores são parecidos. O que é ridículo, porque na Suíça o salário é bem melhor. Aqui pagam-se cerca de mais 100 francos, que é mais ou menos igual em euros. Nem é tanto, mas cerca de mais 100 francos, e é a entidade empregadora que paga. Estão a ouvir? Sim, eu sempre paguei em Portugal. Claro. Sempre paguei, e aqui realmente são eles que pagam, porque lá está, tem a ver com a mentalidade. Eles sabem que só temos que fazer parte porque estamos a trabalhar para eles. Exatamente. Portanto, é um encargo deles. Exatamente. Aqui na Holanda também é assim, por acaso. E a renovação dessa carteira profissional que tu tens aí, como é que funciona? Pronto. A carteira profissional está aprovada. Enquanto estás aqui, não é preciso fazer a renovação. Okay. Aquilo que depois é necessário fazer para os farmacêuticos do comunitário, portanto eu só posso falar desta área específica, das outras áreas eu não tenho conhecimento. É preciso fazer uma formação complementar, mas não tem nada a ver com a aprovação do teu diploma português. Eles aprovam-te de qualquer das maneiras com aquele dossiê que eu falei há pouco, com o tal curso de francês e etc. Mas depois, quando começas a trabalhar, tens que fazer uma formação complementar. E essa formação é uma especialização, no fundo. Tens de te especializar em farmácia comunitária, dura 2 anos, e também é um curso bastante caro, que é também financiado pela entidade patronal. Portanto, são assim as duas coisas que é necessário fazer: pedir a aprovação e depois da aprovação fazer essa especialização. Depois, pronto, é como na ordem portuguesa, todos os anos tens que fazer um X número de créditos para que a tua carteira profissional continue válida, mas é só isso. Tens que fazer o número de créditos com formações, mas a nível legal não tens que fazer mais nada. Pois, ok. É mais ou menos como aqui, não é? Temos que fazer aquelas formações de X em X tempo. Olha, e em relação às principais diferenças entre a profissão farmacêutica, neste caso só da comunitária, claro, que é o que tu conheces, na Suíça, o que é que te apraz dizer? Quais são, assim, as principais diferenças? Eu, pelo menos, falo da minha experiência. Eu sei que há experiências que podem ter sido melhores que a minha e talvez não se identifiquem a 100% com aquilo que eu vou dizer. Portanto, eu vou falar da experiência que eu tive. As diferenças são abismais, porque em Portugal eu acho que a profissão não está tão bem regulamentada como aqui. Aqui a profissão de farmacêutico, a função que ele exerce nos diferentes setores onde um farmacêutico exerce, seja hospitalar, seja comunitário, onde seja, está muito bem estabelecida. Há os estatutos e eles são respeitados a 200%. Ou seja, aqui nas farmácias, para começar, só podem trabalhar farmacêuticos e assistentes em farmácia, que é o equivalente aos técnicos de farmácia em Portugal. Sabemos atualmente que nas farmácias portuguesas nem sempre é assim. Há uma variedade maior de profissões que podem lá trabalhar. Portanto, as diferenças começam já aí. Depois, o farmacêutico aqui tem toda a responsabilidade legal de tudo o que sai da farmácia. Seja uma preparação magistral, ou seja, tudo pode ser feito, ou quase tudo, pelas assistentes. Elas são assistentes porque precisamente assistem ao trabalho do farmacêutico. Elas podem fazer tudo tem que ser feito com a supervisão do farmacêutico e nada pode sair da farmácia sem que este tenha previamente controlado, verificado a qualidade do trabalho efetuado e assinado. Aqui uma assinatura tem muito valor, porque nada pode realmente sair da farmácia sem esta assinatura, seja uma preparação magistral, um medicamento, a simples distribuição do medicamento, um tratamento de substituição para quem está a fazer o tratamento de deixar as drogas, por exemplo. Uhum. Portanto, tudo isso é feito pelo farmacêutico. Portanto, as hierarquias estão bem definidas, as responsabilidades maiores são com o farmacêutico, os responsáveis de farmácia
só podem ser farmacêuticos. Acho que atualmente em Portugal podem ser pessoas que não sejam ligadas à área farmacêutica, mas que comprem uma farmácia. Pois, o diretor técnico é que tem que ser farmacêutico, mas pode não ser obrigatoriamente o proprietário da farmácia, não é? O proprietário pode ser qualquer pessoa. Aqui tem que ser farmacêutico. E a nível de funções propriamente ditas, pronto, é isso que eu disse há pouco. Resumindo, é que ele é mesmo o responsável por controlar tudo o que sai da farmácia. Portanto, a palavra dele é sempre a palavra final. E em Portugal sabemos que não é assim. Portanto, a palavra final pode ser de qualquer outra pessoa que esteja na farmácia, que esteja lá a trabalhar há mais anos que o farmacêutico que acabou de chegar. E, portanto, não estão muito bem definidas as funções, as hierarquias, a posição de cada pessoa, e isso acho que é negativo para o serviço que é prestado, para o próprio entendimento entre as equipas. Basicamente é essa assim a maior diferença. E a nível de produtos que existem na farmácia, por exemplo, no episódio da nossa colega que está na Suécia, ela dizia que alguns biológicos também são dispensados na farmácia comunitária lá. Aí na Suíça, como é que é? Começamos agora também a fazer a dispensa de alguns biológicos, mas não é uma coisa que ainda se faça muito. Começamos a fazer essa dispensa. Algo que já se faz aqui há muito tempo e que eu penso que em Portugal só se começou a fazer na altura que eu vim embora e por volta de 2019, 2020, porque na altura ainda segui uma formação em Portugal relativamente a isso, é a distribuição de tratamentos de substituição para pessoas que estejam a fazer desmame de drogas. Portanto, isso aí já se faz aqui há algum tempo. As farmácias normalmente são polivalentes, têm a área de laboratórios, das preparações magistrais. Aqui ainda se funciona muito com isso. Portanto, se a farmácia não tiver o seu próprio laboratório, pode, facilmente encomendar. Portanto, noto isso relativamente à minha realidade em Portugal. Ainda se funciona muito com os preparados magistrais, com fazer coisas realmente personalizadas para o tratamento daquela pessoa. É uma coisa que tu fazes muito no teu dia-a-dia? É uma coisa que realmente nós tínhamos um laboratório, mas neste momento não está em funcionamento. Quando eu cheguei ainda fazia algumas preparações, já fiz cápsulas de metadona, fiz alguns xaropes, fiz alguns cremes, isso ainda aconteceu. Entretanto, houve uma reestruturação da equipa e neste momento é mais rentável encomendarmos. É outra farmácia? É uma farmácia maior que se dedica a isso? É isso mesmo, mas pertence ao grupo. É uma farmácia que se dedica à preparação de manipulados. Portanto, temos essa parte, temos a distribuição ao balcão comum. Existe também algo que não existe em Portugal, que são os aprendizes. Uma coisa que quando cheguei aqui não percebi o que é que era. Que são pessoas que estão precisamente a fazer a sua formação para serem técnicos de farmácia ou assistentes de farmácia aqui. Eles, por exemplo, eles estão na escola a fazer a formação deles, mas vão 2 dias à escola e vão o resto dos dias trabalhar. Num outro ano eles vão só 1 dia por semana à escola e o resto dos dias vão trabalhar, ou seja, uma grande parte da formação deles faz-se em farmácia. E essa formação pode ser feita por uma pessoa que tenha formação específica para formar aprendizes, e aí tanto pode ser assistente como farmacêutico, mas tem que haver, lá está, a supervisão do farmacêutico. Portanto, isso também é outra diferença, mas tem a ver com a estrutura do ensino aqui. Que é mais prático, mais voltado para a componente prática. Sim, eles quando terminam a formação sabem exatamente tudo o que devem fazer numa farmácia. Mudam de farmácia, têm que aprender as novas localizações, mas é tudo. Porque de resto sabem também fazer preparações magistrais, sabem a recepção de encomendas, como passar encomendas, realmente tudo tem a ver com o trabalho em farmácia comunitária, eles estão preparados. Portanto, não há aquela humilhação do início de chegar ao terreno e estar completamente caído de paraquedas, porque tiveste 5 anos de uma formação completamente teórica, e posso dizer que a formação que tivemos na Universidade do Porto é excelente,
mas não é muito voltada para a comunitária, portanto há ali uma diferença grande entre o trabalho e realmente aquilo que aprendeste. Olha, isso acontece. Como é que são os utentes na Suíça em comparação com os portugueses? Porque eu tenho a ideia que a relação com o medicamento é muito diferente, não é? É sim. Os utentes na Suíça são mais simples, mais fáceis, eu acho. São, para já, eles confiam muito mais nos farmacêuticos, portanto, porque isso tem a ver com, lá está, com a estrutura que aqui existe. Eles sabem que existem farmacêuticos que dão as palavras finais e que têm uma formação excelente para o fazer e que têm os assistentes em farmácia. Portanto, eles vão para a farmácia e sabem que podem confiar e podem sempre pedir uma segunda opinião. E o que eles fazem frequentemente, atenção, não estou a desmerecer qualquer profissão, mas estou a dizer o que acontece realmente em farmácia. Eles pedem, estão a ser atendidos por alguém e depois ainda estão um pouco indecisos e pedem para ter uma opinião do farmacêutico. Portanto, isso só acontece porque eles realmente sabem o papel do farmacêutico aqui e que podem confiar. Então, quando a opinião é dada pelo farmacêutico, eles ficam muito mais satisfeitos, muito mais seguros relativamente ao problema que tinham e pronto. E partem satisfeitos. E portanto acho que também tem a ver com isso, eles não colocam tantas questões, são mais fáceis de satisfazer, por assim dizer. Acho que aí as pessoas são mais inseguras. Ou talvez porque o médico não as assegurou, ou porque talvez na farmácia tenham recebido uma resposta que não foi satisfatória da última vez que lá estiveram. Não sei muito bem qual é a razão. Sentes que as pessoas confiam, por exemplo, confiam mais nos genéricos, por exemplo? Não confiam mais nos genéricos. Mas começam a confiar. Começam a deixar-se conquistar pelos genéricos, mas não confiam mais neles. Não. Também existe ainda aquele mito de que o genérico se calhar não é bem a mesma coisa. Existe, ouvimos muitas vezes isso e ainda continuam a haver reticências relativamente à utilização de genéricos por parte de algumas pessoas. Isso não sinto diferença relativamente a Portugal, acho que a atitude é um pouco semelhante. Ok. Olha, eu já percebi que tu estás bastante satisfeita com a profissão farmacêutica aí. Há alguma coisa que tu gostarias de levar de Portugal para aí? Alguma coisa que te sinta falta? Gostava muito de levar esta legislação, a organização da profissão. Isso é de Suíça para Portugal. E o contrário? Pronto, não são tudo rosas aqui, claro que também havia coisas, nomeadamente, e uma coisa que vais ficar tu e quem nos ouve provavelmente muito espantado, é que a Suíça é de facto um país bastante tecnológico para algumas coisas e em algumas áreas. Terão certamente nos hospitais aparelhos diagnósticos extremamente avançados e etc. Mas nas farmácias nós aqui ainda continuamos a trabalhar com receitas manuais. As receitas que são manuscritas pelo médico e receitas que são feitas a computador, mas que temos que introduzir tudo no computador. E em Portugal, eu já não me lembro bem desde há quanto tempo essas coisas já estão todas feitas de forma eletrónica, em que basta scanar um código e automaticamente a receita é criada no computador, o que realmente poupa muito tempo de trabalho do farmacêutico e também poupa tempo à pessoa que não tem que estar à espera que a receita seja introduzida. Portanto, isso eu adorava que fosse copiado para aqui, para a Suíça. Aos pouquinhos estamos a começar. Este ano, pela primeira vez, começam a surgir receitas com QR Code e já estamos no início dessa era, que em Portugal existe há muito tempo. Portanto, aí era bom. E era bom para podermos controlar a distribuição de medicamentos psicotrópicos, porque aqui realmente há uma grande distribuição de psicotrópicos e com essas receitas manuais acaba por ser complicado saber se a pessoa já não foi a outra farmácia antes com a mesma receita e agora vem à minha e a seguir vai a outra e de repente tem 3 caixas de Zolpidem em casa. Pois.
Em Portugal isso não acontece, porque simplesmente a Receita dá-nos essa indicação e limita a distribuição. Aqui ainda se trabalha de forma um bocadinho arcaica. Pois. Engraçado porque a minha colega da Irlanda também disse mais ou menos a mesma coisa. Que quando foi para a Irlanda sentiu que retrocedeu 10 anos. Sim, a esse nível eu senti também, realmente. Ter que ler novamente a letra elegível dos médicos, termos que fazer uma ginástica com a pessoa que está à nossa frente, consome um psicotrópico e nós achamos que nos está a mentir, que já foi outra farmácia e nós temos que tentar perceber se realmente foi ou não, mas que ela não desconfie, que estamos a desconfiar dela, e há alguns desconfortos relativamente a esse ponto, por causa disso. Portanto, assim, aí também retrocedemos muito tempo, mas acho que a organização da profissão, o estatuto que aqui nos é atribuído vale por esse retrocesso das receitas. Compensa, não é? Portanto, sentes-te realizada profissionalmente, Joana? Estás feliz aí na Suíça? Sentes que foi uma mudança que valeu a pena? Valeu bastante a pena e não percebi realmente o porquê dos meus receios desde 2013. Eu só teria realmente ganho se em 2013 tivesse vindo diretamente para cá. Já podia ter subido ainda mais, de certeza absoluta, e portanto foi um bocadinho de tempo perdido. Portanto sim, estou bastante satisfeita com a mudança. Portanto, não tens planos para já para regressar a Portugal? Não. Por mim até nunca regressaria. Temos que dizer assim, talvez, não é? Nunca sabemos os imprevistos que nos acontecem, mas se a situação se mantivesse como ela está atualmente, por mim acho que nunca regressaria. Pronto, vamos passar para a próxima rubrica. Olha, Joana, tens alguma sugestão no âmbito da ciência ou literacia em saúde que gostarias de deixar? Pode ser um livro, um podcast, um filme ou até alguém da área da ciência que costumes seguir no digital, por exemplo? E sim, especificamente só de saúde, não. Há um podcast que eu gosto muito de acompanhar, que provavelmente conheces, penso eu, que é o Despolariza, do Tomás Magalhães. É um podcast relativamente recente, não tem muito tempo, acho que tem 1 ano e pouco, e quando ele lançou eu comecei logo a seguir, e tem um leque de convidados muito diversificado, tem pessoas ligadas à ciência, tem pessoas ligadas à política, à economia, à literatura, tem realmente um leque de convidados interessante, e tem alguns episódios que falam de ciência, nomeadamente houve um com o irmão dele, que falava sobre a terapia de problemas mentais com psicadélicos, que é algo que se faz em Inglaterra, que achei muito interessante. Portanto, quando vão lá convidados ligados à saúde, acho que são sempre temáticas atuais e bastante interessantes. Mas não é específico de saúde. Pois, mas fica a dica. Muito bem. Última rúbrica. Conta lá agora uma situação engraçada que tenha acontecido na farmácia em Portugal ou na Suíça. Então, pronto, foi uma situação, há tantas, não é? Pois é difícil escolher. Todas no caderninho, porque não, são fantásticas e depois uma pessoa realmente esquece. Foi com uma assistente, talvez um momento de maior stress, eu não entendi muito bem, e eram umas cápsulas vaginais para repor a flora íntima, e a senhora voltou uns dias depois à farmácia, depois de as ter comprado, em dizendo que não andava muito bem do estômago, que aquilo era muito difícil de engolir, era muito grande, era estranho, e pronto, e nesse momento conseguimos perceber que a senhora não tinha entendido muito bem o local onde deveria utilizar as cápsulas vaginais, e então estava a engoli-las. Olha, erro do farmacêutico. Que não explicou bem ao doente. Exatamente. Pode ser e pode não, porque muitas vezes eu te garanto que nós estamos a explicar e a dar o nosso melhor e a pessoa não está a ouvir nada. Se ela estiver preocupada com qualquer outra coisa, ela não está a ouvir nada. Portanto, eu não sei o que se passou ali,
mas foi um grande mal-entendido. E depois, pronto, foi resolvido e a senhora deixou de ter problemas de estômago. Por acaso, acho que foi a Inês que contou que foi um senhor que estava a pôr Benuron nos ouvidos, para a dor de ouvidos, e achou que o Benuron que era para pôr nos ouvidos. Oh, meu Deus. Há de tudo, não é? Mas há de tudo, realmente, e muitas vezes realmente não se esforça mesmo por explicar, mas a pessoa não está a conseguir entender, ou então não está a ouvir. Mas pronto. Agora não houve uma situação assim grave relativamente ao mau uso do medicamento. Está bem, Joana. Pronto. Mais alguma coisa que te ocorra? Se alguém estiver a ouvir este podcast e que tenha ficado com vontade de experimentar o que a Terra do Chocolate tem para oferecer na área da farmácia comunitária, eu estou disponível para fazer esclarecimentos mais aprofundados sobre como vir para cá. Portanto, falamos de coisas um bocadinho gerais, mas se a pessoa quiser realmente saber os passos todos que é preciso dar para vir para cá, eu estou disponível para ajudar. Que bom, Joana. Pelo Facebook ou até ou pelo Instagram, LinkedIn, não é? Exatamente. Que bom. Obrigada, Joana. Por hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Sigam-nos nas plataformas habituais. Saudações farmacêuticas e até ao próximo episódio.